do Recife, Jailson Correia. Contamos também com a presença da nossa intérprete de Libras, Máuria Figueiredo. Como de costume, a doutora Luciana vai iniciar com os dados do dia e, em seguida, iniciaremos as perguntas. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Jailson. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Máuria. Nessa quarta-feira, Pernambuco confirma mais 1.065 novos casos da Covid-19. Destes, 247 se enquadram como síndrome respiratória aguda grave e 818 como casos leves. Assim, já são 29.919 casos no estado, sendo 13.086 graves e 16.833 leves. Dos casos graves, 1.362 evoluíram bem e encontram-se em isolamento domiciliar. Outros 5.083 estão internados, sendo 225 em leitos de UTI e 4.858 em leitos de enfermaria. Outros 1.239 pacientes já se recuperaram da Covid-19 em Pernambuco, agora já são 10.102 pessoas curadas. Hoje também foram confirmados laboratorialmente 140 novos óbitos, sendo 79 do sexo masculino e 61 do sexo feminino de pacientes de 30 municípios. Os pacientes tinham idades entre 25 e 95 anos e faleceram entre os dias 19 de abril e 26 de maio. Com isso, já contabilizamos 2.468 mortes pela Covid-19. Em relação à testagem dos profissionais de saúde com sintomas gripais, até agora 7.513 casos foram confirmados e 6.834 casos descartados. Aproveito essa informação a respeito dos profissionais de saúde para dizer que hoje o governador Paulo Câmara autorizou a convocação imediata de 359 enfermeiros aprovados em seleção simplificada para reforçar a nossa rede de saúde. Desse total, 269 são enfermeiros assistenciais que atuarão nos nossos hospitais e outros 90 são enfermeiros reguladores, que reforçarão o trabalho na Central de Regulação de Leitos. Com esse novo chamamento, chegamos a 6.035 profissionais convocados desde o início do ano para reforçar a rede de enfrentamento à Covid-19. É importante ressaltar, mais uma vez, que essa já é a maior contratação de quadros de toda a história da saúde pública do estado de Pernambuco e tem sido fundamental para ampliar a nossa capacidade da rede de saúde e de assistência à população. Também anuncio hoje que estamos ampliando a nossa testagem, graças a uma parceria realizada entre a Prefeitura do Recife e a Universidade Federal de Pernambuco. Estamos triplicando a quantidade de testes nas nossas unidades Sentinela. E também estamos ampliando a testagem para idosos e cuidadores com sintomas gripais que atuam em instituições de longa permanência para idosos, as ILPIs. Por fim, gostaria de ressaltar que o Atende em Casa já está disponível em 129 cidades do nosso estado, com um total de 7,6 milhões de pessoas que podem acessá-lo, o que representa 80% da população pernambucana. Agora, a ferramenta, que pode ser acessada pelo site www.atendeemcasa.pe.gov.br, já está presente em todas as regiões do estado, nas nossas 12 regiões, permitindo que os pernambucanos com sintomas gripais recebam orientações sem precisar se deslocar até uma unidade de saúde. Dr. Jailson, para as suas considerações iniciais. Bom, antes de mais nada, saudar a doutora Luciana, parabenizar pelas ações do Estado aqui anunciadas, saudar a Camila, saudar a Máuria e saudar a todos e a todos que nos assistem nesta coletiva. Aqui em Recife, o recorte de dados, resumidamente, Recife confirmou 163 novos casos da Covid-19 aqui na cidade, 193 casos leves e 70 casos de síndrome respiratória aguda grave. 41 famílias perderam seus entes queridos, são 41 novas mortes, portanto, reconhecidas, confirmadas nessas últimas 24 horas, em óbitos que aconteceram entre os dias 24 de abril e 25 de maio.
Por outro lado, já somam 4.532 pessoas consideradas recuperadas da doença. E um dado muito importante, essa semana atingimos a marca da 1000ª alta dos serviços hospitalares da Prefeitura do Recife. Hoje são 1.051 altas, sendo 59 pessoas tiveram alta de UTI, 992 pessoas tiveram alta da enfermaria. E aquela sensação, né, aquela reflexão, o que teria acontecido com essas pessoas caso não tivesse havido a maior mobilização do país em termos de capital, em termos de número de leitos abertos pela Prefeitura do Recife, em termos de número de hospitais de campanha, que são 7, e com esse esforço conjunto com o governo do estado de Pernambuco. Então, é um dado importante para ser registrado. Queria também dizer que hoje, pela manhã, o prefeito Geraldo Júlio fez um anúncio muito significativo da parceria com o Ministério Público de Pernambuco, com a Secretaria Estadual de Saúde e o Porto Digital, através do Desafio Covid-19, a parceria do aplicativo DaiCovid com o Atende em Casa, que surgiu no Recife e hoje atinge 80% da população pernambucana, e no Recife já conta com mais de 40 mil pessoas inscritas, beneficiadas pelo atendimento desse aplicativo. A gente também está muito animado com a expectativa de poder somar esforços também com este aplicativo desenvolvido pelo Ministério Público através da parceria. Um dado aqui para registrar: chegamos à marca de 8.000 atendimentos nas unidades de saúde da família, doutora Luciana, que atendem na atenção primária à saúde. São 22 unidades de saúde da família, unidades básicas de saúde, que foram transformadas parcial ou totalmente para atender a população de pessoas com suspeita de Covid-19. Já chegamos a quase 8.000 atendimentos presenciais nessas unidades de saúde. A sanitização chega à marca de 27.500 visitas, né? Já a partir dessa semana também, incluindo aí as UPAs no território do Recife. E acho que são as principais notícias do dia. Só também fazendo aqui um registro: a Prefeitura do Recife, durante essa semana, promove a Semana do Bebê, um evento completamente que está acontecendo completamente no mundo virtual, né? Mas com uma programação muito intensa, muito rica, discutindo, né? Não é porque estamos vivendo a pandemia e Covid-19 que não devamos abrir um espaço na agenda para discutir a questão da primeira infância, tão importante que é para o futuro de qualquer cidade, de qualquer nação. Aqui também não é diferente. Registro para a Semana do Bebê do Recife. Bom, então, como foi... antes de iniciar as perguntas, eu gostaria de reforçar que foi avisado previamente aos jornalistas que apenas uma pergunta pode ser realizada por veículo. Então, vamos dar início às perguntas com a pergunta de Carlos Madeiro, do UOL. Gostaria de saber do secretário Jailson Corrêa se já há números que mostrem redução na procura de atendimento e casos notificados na capital por conta do lockdown. Olha, Carlos Madeiro e todos, aqui em Recife nós temos observado indícios de uma desaceleração da curva de crescimento do número de casos, né? Quando a gente fala indícios de desaceleração, nós ainda não temos. Seria precipitado interpretar isso como uma tendência já estabelecida. Então, nós estamos vendo com cautela esses dados, reavaliando esses dados diariamente, mas existe aí indícios de uma desaceleração e, naturalmente, sabemos, porque esses dados são conhecidos no mundo inteiro, que a adoção de medidas precoces e ter estado, né, na liderança nacional entre as capitais nas taxas de isolamento, certamente são importantes medidas, né, e que podem já estar mostrando sinais significativos, mas é cedo para interpretar como uma tendência, é precipitado interpretar como uma tendência. Em relação aos óbitos do boletim diário da Secretaria de Saúde, Gabriel Trigueiro, do Diário de Pernambuco, pergunta se é possível inferir que o número diário está diminuindo consideravelmente nos últimos dias. Bom, Gabriel, é uma pergunta bem importante para que a gente possa fazer alguns esclarecimentos, né? No nosso informe diário,
a gente pode ver lá no gráfico de óbitos, onde a gente coloca os óbitos por dia da ocorrência do óbito. Se a gente for ver lá, a gente vê que nos últimos 6 dias, de fato, a gente vê menos óbitos, né, do que nos dias anteriores. Mas isso ainda não nos deixa falar, como o doutor Jailson aqui falou, de uma redução ou de uma estabilização, né, da nossa curva. Por 2 motivos. O primeiro motivo é que pessoas que foram a óbito, que evoluíram a óbito, e fizeram seu exame depois do óbito, certamente algumas ainda estão esperando o resultado dos exames realizados para saber se foi Covid ou não. Então, esse resultado ainda não foi contabilizado nesses dias. O outro motivo é pessoas que já eram positivas para a Covid e que evoluíram para óbito, infelizmente, nem sempre essa informação chega para a Secretaria de Saúde de forma imediata. E mais uma vez eu aproveito essa fala para reforçar com os hospitais, tanto públicos quanto os hospitais privados, da importância dessa informação. É muito importante que, na ocorrência do óbito, a Secretaria Estadual de Saúde e as secretarias municipais sejam informadas da ocorrência desse óbito. Só para ter uma ideia, dos 140 óbitos que nós tivemos, que nós informamos hoje, apenas 58 óbitos foram da última semana. 82 óbitos foram de semanas e de dias anteriores, de abril. Tem óbito do dia 19 de abril, doutor Jailson. Então, assim, é muito importante que os hospitais, tanto públicos quanto privados, informem de forma imediata, tanto as secretarias municipais quanto a Secretaria Estadual de Saúde, sobre a ocorrência desses óbitos, para que a gente possa contabilizar o quanto antes e no período mais oportuno do que a gente tem feito. Ainda sobre a mesma temática, Vitor Araújo, da Rádio CBN, pergunta: Pernambuco vinha há 4 dias registrando queda no número de casos confirmados. Nesta quarta, no entanto, a queda foi interrompida por um crescimento superior a 100% na comparação entre ontem e hoje. O que explica essa variação? Também muito importante essa pergunta. Esse aumento se deu especialmente por causa do aumento dos casos no número de casos leves confirmados. Esses casos leves, eles são contabilizados no Sistema de Informação do Ministério da Saúde, o ESUS, que agora é ESUS Notifica. E por uma questão de instabilidade nesse sistema, não é incomum acontecer de que a gente não consiga fazer essa contabilização diariamente. Então, uma vez ou outra, há um acúmulo desses casos no sistema. Então, a maior parte desses casos são casos leves e a maior parte desses resultados são resultados de testes rápidos. Por isso que houve esse aumento no último dia. As próximas 2 perguntas são sobre a mesma temática, então eu vou juntar. Primeiro, Pedro Alves, do G1, pergunta: da última vez que falou sobre a taxa de infecção em Pernambuco, o secretário André Longo disse que estávamos em 1,4 e que o ideal seria diminuir para menos de 1 esse índice. Com a quarentena, houve alguma melhora nessa taxa? E também a Adriana Vitor, da TV Jornal, pergunta: como dizer com números e a maior clareza possível em que momento da pandemia nos encontramos? Então, essa taxa em Pernambuco ainda continua em torno de 1,3, mas é importante dizer que esse não é o único indicador que a gente está utilizando para monitorar a situação da Covid-19 em Pernambuco e, em especial, né, nesse período de quarentena mais rigorosa que nós estamos. Né? Com relação à clareza, né, e à transparência, isso a gente tem feito diariamente, né, sempre que tem coletiva e sempre que a gente tem uma informação nova para dar, a gente faz isso com a maior clareza e com a maior transparência possível. Doutor Jailson. Em nome da clareza e da transparência, eu queria pedir desculpas a todos e fazer uma retificação aqui sobre os dados do Recife. Eu acabei de fazer, no início da minha fala introdutória, a apresentação da situação de ontem. Então, eu queria aqui pedir rapidamente, Camila, para falar dos dados de hoje de maneira resumida. Então, são 374 novos casos de Covid em Recife, sendo 276 leves e 98 de síndrome respiratória aguda grave, com 66 novas mortes registradas no dia de hoje. Então, a parte do Recife do que a doutora Luciana acabou de anunciar. Perguntas são sobre a questão da quarentena. Então, primeiro, Matheus Sucada, da TV Tribuna, pergunta: já se pode garantir que as medidas de quarentena não serão prorrogadas? Iris Falcão, do portal Folha PE, quer saber se o governo estuda estender a quarentena nas 5 cidades.
E, por fim, Emília Lucena, da Rádio Folha, pergunta se o número de infectados e mortes continuarem crescendo como hoje, se o governo vai ampliar a quarentena rígida. Então, diariamente, a gente está analisando esses dados e fazendo projeções por meio do nosso gabinete de combate à Covid-19. Todos os passos e as medidas serão anunciadas aqui de forma transparente, de forma clara e no momento oportuno, como a gente vem fazendo. O importante nesse momento é o esforço de cada um para cumprir o isolamento social nesse período de quarentena rígida que nós estamos vivendo. Isso tem um importante impacto no nosso objetivo maior, que é salvar vidas, e no planejamento que estamos fazendo também. Por isso, nunca é demais reforçarmos a importância dos pernambucanos, que aqueles que podem, é claro, fiquem em casa. Se me permite, Luciana, eu queria a oportunidade de voltar à pergunta da Adriana Vitor anteriormente, que falava da questão do momento da pandemia em que nos encontramos. Acho que um conceito importante da gente poder explicar é que quando as medidas de isolamento são tardias, o pico ele geralmente é íngreme, devastador, avassalador, né, gerando colapso de atendimento do sistema de saúde e gerando, então, reativamente um lockdown absoluto. Então, ele tende a ser um pico, digamos assim, no período de tempo mais delimitado, talvez até mais curto, relativamente mais curto e mais evidente. Quando, como aqui na cidade do Recife, no estado de Pernambuco, as medidas de isolamento e distanciamento social achataram a curva, né? É como se a gente tivesse um período mais longo para essa observação, esse pico ele fica mais disperso, e ele fica mais disperso ao longo do tempo, portanto, mais difícil, inclusive, de medir seu momento ou em que período há a vigência do pico. Então, todo o esforço desse isolamento é exatamente para diminuir a curvatura desse pico, para que a gente possa, então, como a gente uma vez falou aqui, né, imaginar uma montanha pontiaguda, muito difícil de escalar, muita gente fica para trás, né? Quando essa montanha ela tem ela é mais suave, a gente consegue atravessar essa montanha com mais gente sobrevivendo do outro lado. É exatamente isso que a curva, quando a gente fala de achatamento da curva, a gente está dizendo. A gente consegue então que mais gente sobreviva, possa ali contar com leito de UTI, um leito de respirador, diminui e dilui isso ao longo do tempo e, portanto, a gente tem mais pessoas sobreviventes depois do outro lado da montanha. Wagner Oliveira, da TV Clube, gostaria de saber se existe alguma previsão para a chegada dos respiradores que faltavam para o funcionamento total dos leitos de UTI da rede municipal do Recife. Olha, Wagner, sim, existe uma previsão. Nós já falamos aqui outras vezes, nós fizemos várias estratégias de compra e aquisição de respiradores esses que são disputados no mercado nacional, no mercado internacional. Temos previsão até agora no mês de junho de chegada de mais equipamentos para colocar ainda mais leitos de UTI à disposição dos recifenses e dos pernambucanos. Então, nos próximos dias teremos chegada de novos equipamentos, de novos respiradores, para que a gente possa ampliar a partir do que nós já temos hoje. Lembrando que hoje temos 127 leitos com respirador nas UTIs do Recife, e esses 127 leitos, importante lembrar, não existiam há apenas 2 meses atrás. Diana Moura, da Rádio Jornal, pergunta: dos 2.104 leitos anunciados pelo governo do estado em associação com a Prefeitura do Recife, quantos estão em plena operação com a quantidade adequada de equipamentos e profissionais habilitados para o seu funcionamento? Todos os leitos que a gente anuncia são efetivamente leitos abertos. Isso é muito importante ser dito, né? Diariamente, essa informação e a ocupação já são detalhadas no boletim que a gente divulga. Hoje já são 785 leitos de enfermaria e 615 leitos de UTI abertos efetivamente pelo governo de Pernambuco. Isso, somado ao esforço também de abertura de leitos da Secretaria de Saúde do Recife, já somam 2.164 leitos ativos, sendo 742 de terapia intensiva. Mais uma vez, é importante ressaltar que essa já foi a maior ampliação de leitos da história do estado de Pernambuco. Dr. Jailson. Só para complementar, eu acho que nunca é demais lembrar às pessoas que o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, o prefeito da cidade do Recife, Geraldo Júlio, fizeram um anúncio conjunto
aqui, algumas semanas atrás, com a meta que era considerada muito ousada, que era que juntos chegariam aos 1.000 leitos em operação. Essa meta não foi só atingida, como ela foi dobrada, e hoje o esforço da Prefeitura e o esforço do Estado somam mais de 2.000 leitos em plena atividade, sendo, em complemento à resposta de Luciana, 764 leitos da Prefeitura do Recife. Cíntia Leite, do Jornal do Comércio, pergunta: como as secretarias de saúde do Recife e do Estado têm avaliado e planejado com a educação, o retorno às aulas na nova normalidade? O governo do estado está construindo um plano, né, para a retomada dessas atividades e certamente a educação está incluída nesse plano. O que é importante dizer é que essa volta será feita de forma gradual e em etapas, assim como estamos vendo nos países, né, que já estão voltando às suas atividades. Mas no momento oportuno esse plano vai ser anunciado. Doutor Jailson. Da mesma forma, Recife tem participado, Cíntia, dessa discussão com o Estado de Pernambuco e também engajando uma série de atores importantes nesse processo de tomada de decisão e fazendo consultas às pessoas que representam a academia, aos empreendedores e representantes do setor produtivo, também a mobilização do Porto Digital para a viabilização de instrumentos, de indicadores que nos permitam, de um lado, traçar um plano que será progressivo, planejado, cauteloso, por outro lado, ter indicadores que permitam, inclusive, o monitoramento das medidas, até para que elas sejam tomadas minimizando ao máximo o risco de aumento súbito do número de casos, ao mesmo tempo na velocidade necessária para a progressiva retomada a um novo normal no futuro. Jorge Cosme, do portal Leia Já, gostaria de saber quantos profissionais de saúde morreram pela Covid-19 em Pernambuco e quantos foram diagnosticados com a doença, se recuperaram e voltaram aos postos de trabalho. Jorge, eu vou detalhar para você os dados da rede estadual de Pernambuco. É importante ressaltar que toda quarta-feira a gente já está fazendo essa divulgação específica dos profissionais de saúde. Os dados de hoje apontam que 3.273 trabalhadores da rede estadual de saúde, entre concursados, contratados e terceirizados, testaram positivo para a Covid-19. Desse total, 1.414 já estão recuperados e já voltaram aos seus postos de trabalho. Com relação aos óbitos, infelizmente registramos a morte de 43 profissionais da rede estadual de saúde. Alguém gostaria de fazer alguma consideração antes do encerramento? Só de dizer, talvez, Camila aqui, doutora Luciana, nós estamos num momento crítico, importante, em plena quarentena de isolamento rígido, e aqui a palavra não poderia ser outra que não de reforço aos pernambucanos, aos recifenses, para que continuem em casa e também o agradecimento às pessoas que têm feito o isolamento, que têm aderido ao isolamento. A gente sabe das dificuldades que todos enfrentamos, mas é importantíssimo que nesse momento o período de quarentena rígida está em vigor até pelo menos o dia 31 de maio, então vamos continuar em casa. Bom, então encerramos agora mais uma coletiva online do Governo de Pernambuco. A entrevista completa está disponível lá no YouTube oficial do Governo. Obrigada, boa tarde.